sabe, tem um choque visual muito perturbador, logo nas primeiras páginas dos documentos que a gente está analisando hoje. Ah, o contraste das fotos, né? Exatamente. Do lado esquerdo, tem uma fotografia da Elizabeth Jones, a Beth, com 14 anos. E, é a imagem de uma estudante completamente comum. Ela tá de uniforme escolar, tem um olhar tímido, sabe? Bem infantil mesmo. Sim, uma criança comum. Mas aí quando a gente vira a página, aparece uma garota de 18 anos que tá tentando imitar o glamour de uma estrela de cinema de Hollywood. Só que essa segunda foto não é de um teste de elenco. É o retrato de uma jovem que tinha acabado de ser condenada à morte por assassinato. O abismo entre essas duas imagens é basicamente o centro de toda a nossa investigação hoje. Nós estamos fazendo esse mergulho no livro A Bonnie e Clyde da Londres em Guerra. Que é focado na onda de crimes dessa dupla, né? Isso, durante a Segunda Guerra Mundial. E o mais curioso sobre esse material é que muito dessa narrativa só foi resgatado por causa de um dossiê quase destruído pelo tempo, que acabou nas mãos de um homem que ficou conhecido como Tio Ted. Nossa! E a origem desse dossiê é uma coisa digna de filme de terror barato. Totalmente bizarra. O tio Ted comprou esse calhamaço de papéis por míseros 6 pences numa exibição de rua completamente absurda. Alguém simplesmente estacionou o carro original onde o assassinato de um taxista aconteceu, montou uma tenda no meio-fio e começou a cobrar ingresso para quem quisesse olhar as manchas de sangue. Surreal, né? Muito. E pra piorar, tinha uma sobrevivente de um dos ataques da dupla lá, narrando tudo sem parar por um megafone. Bom, essa introdução bem anedótica serve perfeitamente para definir o tom do que a gente vai discutir aqui. O nosso objetivo com essa análise de hoje não é só recontar os detalhes de um crime que chocou a Inglaterra lá em 1945. Claro, não é só ler as manchetes sensacionalistas da época. Exato. A missão é entender a anatomia desse fracasso. Como é que uma criança pacata do interior rural se converte na metade de uma dupla letal? Tem muita coisa por trás, né? Muita. Tem uma rede super complexa de pobreza extrema, de alienação, famílias fraturadas, negligência do Estado. Tudo isso pavimentou cada milímetro desse caminho. Certo, então vamos desconstruir isso. Porque, sinceramente, não faz sentido olhar para a infância dela sem antes entender o peso absoluto do que aconteceu depois. Para essas peças se encaixarem, a gente precisa observar o momento exato em que essa fantasia da dupla bateu de frente com a realidade. É o ponto de partida ideal. A gente vai para janeiro de 45 no tribunal de Old Bailey, que é a famosa corte criminal central lá em Londres. O julgamento do assassinato do taxista, o George Edward Heath. Isso. E olha, monopolizou a atenção pública. O ambiente que os repórteres descreveram era claustrofóbico. A sala estava, assim, abarrotada de correspondentes britânicos e americanos, todo mundo espremido naqueles bancos de madeira. E o cheiro do lugar, né? Ah, o ar era pesado. Uma mistura de cheiro de cera de polimóveis, fumaça de tabaco impregnada nos casacos e o perfume daquele público ensandecido que queria ver os monstros de perto. E no centro desse verdadeiro circo, estavam lá duas figuras quase diminutas no banco dos réus. De um lado, o Carl Houghton, um soldado paraquedista americano de 22 anos. E do outro a Beth. Isso, a nossa adolescente de 18 anos e meio, a Beth Jones. E o contraste entre as posturas deles é, assim, um estudo de caso sobre a mente humana. O júri levou exatos 75 minutos para dar o veredito de culpados. Muito rápido. Muito. E lendo os relatos, parece que a gente está acompanhando uma peça de teatro macabra. O Houghton absorve completamente o papel de um gangster de Chicago inabalável, sabe? Sim, ele encarna o personagem. Total. Ele encosta no banco, fica mascando alguma coisa, solta umas piadinhas baixinho pros guardas. Ele atua pra plateia de jornalistas como se estivesse num set de filmagem. Já a Beth... Bom, ela derrete. O choque de realidade dela. Exato. Quando o juiz coloca aquele capuz negro, que é uma tradição britânica para sentenças de morte, e a palavra morte ecoa no tribunal, a garota solta um grito histérico. Ela desaba. Precisou ser arrastada pelos guardas, chorando sem controle até as celas subterrâneas. O que eu acho fascinante aí é a disparidade
total na forma como a ilusão estava operando na cabeça de cada um. Sim. O delírio do Houghton era tão denso, mas tão denso, que ele se manteve intacto mesmo de frente para a forca. Ele parecia, genuinamente acreditar que, como ele era um soldado americano, o exército ia dar um jeito de tirar ele dali de última hora. Uma sensação de imunidade, né? Exatamente, ele se sentia imune à própria mortalidade. Já a Beth sofreu uma ruptura brutal. A fantasia dela desmoronou, na hora, e ela foi puxada de volta para a realidade física mais aterradora que existe. E essa dissociação mental continua acontecendo na prisão feminina de Holloway, onde ela ficou esperando a execução que estava marcada para amanhã do dia 8 de março. Os relatos de lá são muito tristes. São de uma melancolia profunda. Na cela das condenadas, para tentar evitar que a adolescente perdesse a sanidade de vez, as guardas sentavam no chão para jogar cartas com ela. E como Diana era proibido na prisão, né? Pois é, elas rasgavam pedaços de papel higiênico e apostavam esses fragmentinhos. Elas fingiam em voz alta que cada pedaço valia shillings ou libras. A ironia desse detalhe é devastadora pra mim. Elas estão ali construindo uma economia de mentira, uma riqueza ilusória de papel higiênico, enquanto na parede daquela mesma cela tem um relógio físico incansável marcando os poucos dias de vida que restam para uma garota de 18 anos. É de arrepiar. A tentativa de criar uma normalidade é aniquilada por essa contagem regressiva da morte. Tem um momento relatado nas fontes que, honestamente, me revirou o estômago. Foi durante o inverno e as guardas levaram a Beth para uma caminhada obrigatória no pátio da prisão. Tinha nevado muito forte naquela noite. O episódio da neve. Isso. Quando ela entra no pátio, o caminho se dividia em duas direções. Um lado tinha neve limpinha, intacta, parecendo um glacê de bolo. O outro lado tinha neve já pisada, escura, cheia de marcas de botas pesadas. A Beth entra num estado de pânico agudo. Ela se recusa a pisar no caminho com pegadas. E começa a implorar para voltar. Ela achava que as pegadas eram dos carpinteiros, não era? Exatamente. Na cabeça fragmentada dela, aquelas marcas de botas eram dos carpinteiros que estavam naquele exato momento dobrando a esquina para construir a forca dela. O medo não era só psicológico, era tátil. E é exatamente essa fobia paralisante que obriga a gente a perguntar como chegamos aqui. O que quebra, né? Sim, o que quebra de forma tão irreparável dentro de alguém para uma criança ir do pátio da escola primária direto para o corredor da morte. Bom, para entender a mecânica dessa fratura, a gente tem que abandonar os tribunais de 45 e voltar uns 16 anos no tempo. A histeria que a Beth demonstrou quando ouviu a sentença tem um ponto de origem muito claro. E não foi uma maldade inata. Foi a questão financeira. Exato, foi o desespero financeiro sufocante de 1929. Então a gente volta no tempo e cruza o mapa até Skewing, que é um vilarejo industrial cinzento no país de Gales. E a cena que os documentos descrevem é de uma indignidade muito comum na época. A mãe da Beth, a Nellie, tá de pé no balcão de um armazém, de cabeça baixa, implorando para o comerciante liberar comida fiado. É uma situação muito humilhante. Demais. Ela já acumulava uma dívida de quase 5 shillings e o dono diz não. Aí a Nellie precisa olhar para o pão, para o leite, para os ovos na sacola e decidiu que devolver para não matar a família de fome. Um simples pedaço de queijo precisa ser devolvido porque não tem dinheiro. E não tinha dinheiro porque a família estava sendo esmagada por forças macroeconômicas que eles não tinham como controlar. O pai da Beth, o Arthur, passava semanas inteiras sem emprego. O impacto da economia global. Sim, a Grã-Bretanha vivia os resquícios brutais da greve geral de 26. Para quem está acompanhando essa análise, é crucial entender que depois da Primeira Guerra Mundial, o retorno ao padrão ouro destruiu as exportações britânicas. Setores vitais, tipo a mineração de carvão e a metalurgia no país de Gales, colapsaram. As minas pararam, né? Tudo parou. Os salários viraram pó e homens como o Arthur, que dependiam de trabalho manual nas refinarias, foram jogados na miséria absoluta. E é bem no meio dessa fome literal que chega uma carta promissora. Um irmão do Arthur, que morava no Canadá, manda notícias sobre ar puro,
terras vastas e vagas de trabalho em fazendas, o que calhava perfeitamente com o programa ativo do governo britânico na época, a Lei de Assentamento do Império. O Empire Settlement Act. Isso, o governo estava literalmente subsidiando passagens de navio transatlânticas por tipo $15, para que famílias inteiras fossem repovoar as terras agrícolas do Canadá e da Austrália. Essa campanha de marketing era irrecusável para quem estava passando fome. Eles prometiam transporte barato, trabalho garantido e a esperança de ter a própria terra no futuro. O Estado vendia isso como uma grande expansão do império. Mas olha, os documentos revelam que as regras ocultas eram uma armadilha para essas pessoas. E aí a ironia atinge níveis muito cruéis, porque o governo subsidiava o navio, sim, mas a lei exigia que a família bancasse do próprio bolso as passagens de trem para cruzar a Inglaterra até o porto, e além disso, eles tinham que comprovar que possuíam 25 libras extras ao chegar no Canadá para despesas iniciais. É um absurdo. Total. Pensa bem. Como uma família que não pode comprar um pedaço de queijo vai juntar 25 libras? Para mim, é muito parecido com a economia paralela que a gente vê hoje com os trabalhadores de aplicativos. Indivíduos desesperados assumem dívidas predatórias para comprar uma moto ou alugar um carro, baseados na promessa vaga de uma empresa de que serão seus próprios chefes, mas na verdade só estão assumindo um risco gigante de ruína financeira. Eu compreendo super a lógica da comparação com os aplicativos modernos, mas eu diria que o abismo histórico aqui é infinitamente mais profundo. A gente não está falando do risco de perder um veículo financiado. A gente está falando de um exílio intercontinental sem nenhuma rede de salvação. É, um salto no escuro. Sim, a família vendeu até as panelas, rasparam as economias de parentes distantes e deram esse salto que não permitia a volta. Quando o nível de desespero chega nesse ponto, a ética da sobrevivência simplesmente atropela a burocracia. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque os formulários exigiam que apenas agricultores qualificados recebessem os benefícios completos do programa. Ah, o detalhe da profissão. Pois é. O Arthur passou a juventude mexendo com óleo numa refinaria. A única experiência dele com terra foi ajudar o pai quando era criança. Então ele mentiu de forma descarada nos documentos oficiais. Preencheu lá que era um trabalhador rural com vasta experiência, ele forjou uma utilidade para o Estado aceitar ele. É uma mentira que funcionou para embarcar, mas que condenou a família no minuto em que eles pisaram na província de Ontário, no Canadá. As autoridades não perderam tempo e já despacharam o Arthur para trabalhar pesado numa fazenda de laticínios. E ele não sabia fazer nada daquilo. Absolutamente nada. Ele não dominava a rotina de manejo de gado, ordenha, nem o maquinário no meio do rigoroso inverno canadense. Os censos do Canadá documentam o fracasso disso. Depois de um ano inteiro de trabalho de sol a sol, ele recebeu pouco mais de $240. Para colocar isso em perspectiva, dava menos de $1 por dia para abrigar, vestir e alimentar 2 adultos e 2 crianças pequenas no meio do nada rural. A miséria viajou de navio com eles, só que agora não tinha vizinho ou parente para emprestar um prato de comida. A situação chega num ponto de inanição tão grave que o Estado canadense é obrigado a intervir. A Betty, que tinha só 4 anos, e a irmã mais velha, a Gladys, de 6, são fisicamente tiradas dos pais e enviadas para um abrigo na cidade de Woodstock. O Children's Aid Society. Isso. E vale um esclarecimento histórico gigante aqui. Os documentos deixam claro que esse abrigo em Woodstock não fazia parte daquele sistema nefasto conhecido como British Home Children. Aquele que escravizava as crianças, né? Esse mesmo. Aquele esquema terrível que importava órfãos para servirem de mão de obra infantil quase escrava. Não era o caso da Betty. A instituição era comandada por um diretor chamado Egil Sather, que tentava genuinamente cuidar das crianças. Ele usava até tratamentos modernos para a época. Sim, os relatórios falam do uso do Vita Glass, eram janelas especiais de quartzo que deixavam os raios ultravioletas passarem, que eles usavam para curar surtos de coqueluche com banhos de sol. Então as meninas não estavam numa masmorra, estavam recebendo tratamento clínico. Mas veja bem, isso não apaga a violência invisível da separação. De forma alguma. A estrutura podia ser moderna, mas o efeito naquelas crianças foi, anestesiante. A retirada forçada funcionou quase como um botão de pause
no desenvolvimento emocional daquela família. Os pais entregam as filhas e, por 4 longos anos, lutam para conseguir dinheiro para recuperar elas. 4 anos é muito tempo para uma criança. Muito. E quando eles finalmente conseguem se reunir, em 33, para voltar a Gales, no porão de um navio, o play não recomeça de onde parou. Aquelas meninas já não conheciam os próprios pais. Eu diria que foi além de um botão de pause. Porque um botão de pause congela as coisas exatamente do jeito que elas eram. O que aconteceu ali foi mais como alguém mudando violentamente a estação de rádio, sabe? Faz sentido. As crianças não só cresceram, elas absorveram uma cultura diferente, voltaram falando com um sotaque norte-americano super carregado, habituadas a uma rotina de instituição onde figura de pai e mãe nem existia. E conectando isso com a política da época, fica nítido que eles foram meros peões. O Canadá odiava esse programa, não é? Com todas as forças. As autoridades canadenses achavam que a Grã-Bretanha estava usando o país como um grande lixão para despejar desempregados inúteis. Quando o Estado decidiu que o pai da Beth não servia para a agricultura, a família foi simplesmente descartada e mandada de volta. E o ponto de partida estava ainda mais sombrio. De volta a Neath, no país de Gales, a família continua falida. O Arthur tem que se alistar na reserva do exército só para receber 5 libras no final do ano. Era tão pouco dinheiro que, olha só, a pequena Beth precisava fazer o dever de casa em pedaços esfarrapados de papel pardo, aquelas embalagens que sobravam do mercado. Ela não teve o privilégio de segurar uma única boneca até os 9 anos de idade. A privação material molda o corpo, mas foi a alienação social que fraturou a mente dessa garota, de vez. A escola deveria ser um refúgio, mas lá na escola Alderman Davis, o forte sotaque norte-americano que a Beth trouxe do Canadá virou o alvo principal de um bullying impiedoso pelos alunos galeses. Ela virou uma estrangeira na própria casa. Uma ovelha negra, e o isolamento atinge o ápice da forma mais traumática que se possa imaginar. Aos 9 anos, a menina relata para os pais que foi assediada sexualmente por um homem local. O pai vai imediatamente na polícia. E o que acontece? Nada. Absolutamente nada. Nada. Os investigadores disseram que as respostas da criança eram um pouco vagas, um pouco confusas. O que, convenhamos, é o mínimo que se espera de uma vítima de 9 anos de idade. Em vez de investigar, a polícia arquivou a queixa e virou as costas para a família. Isso levanta uma questão central sobre o colapso estrutural da confiança humana. Se a gente analisar a sequência de danos na primeira década de vida dela, é miséria crônica que obriga a migrar, falha dos pais em dar comida, separação forçada para o abrigo, bullying na escola e a gota d'água, o abandono da polícia depois de um abuso. A mensagem da polícia foi clara. A sua dor não importa, você está sozinha. Qualquer criança submetida a esse nível contínuo de negligência vai instintivamente tentar construir uma rota de fuga mental. E a rota da Beth não foi a escola ou a igreja. O refúgio dela foi o Empire Ballroom, os salões de dança e os cinemas locais. Sem dinheiro para pagar as aulas de dança, ela implorava para as colegas ensinarem os passos no pátio. O mundo dos filmes de Hollywood, cheio de luxo e de mulheres perigosas que atiravam antes de perguntar, virou a única dimensão onde ela não era uma miserável. Ela transformou a dor em fantasia. Sim, aquele sotaque canadense que era motivo de bullying, ela começou a usar como um adereço para fingir que era uma estrangeira glamurosa. E os interrogatórios do Houghton confirmam esse delírio. Ele confessou que a série de roubos começou porque, quando eles se conheceram, a Beth disse que o sonho dela era ser uma mulher de gangster, uma daquelas companheiras implacáveis de mafioso dos filmes. Essa confissão é a chave de tudo. Ela usou a ficção como uma armadura impenetrável contra a realidade repulsiva da vida dela. Queria interpretar uma personagem. O imenso infortúnio foi que a vida real colocou o Carl Houghton como coadjuvante. E ele tinha as ferramentas reais para o papel. Exato. Ele era um paraquedista desertor, andava num caminhão militar roubado e carregava uma arma de fogo de verdade. Ele queria ser o grande líder da máfia, ela queria ser a assistente fatal. Eles criaram um palco invisível, onde o delírio de um alimentava o do outro. E na prática daquela noite de 45, quando eles entraram no táxi, a intenção da Beth provavelmente não era ver um homem sangrando até a morte. Eles começaram os crimes roubando bolsas, assaltando garotas, brincando de bandido.
A escalada para o homicídio não foi um plano genial de mentes criminosas. Foi um resultado desastroso de duas pessoas perdidas no roleplay, num teatro do absurdo, que esqueceram que as balas do revólver não eram efeitos especiais. A arma disparou de verdade. A arma disparou, o taxista morreu e as luzes do cinema se apagaram para revelar a forca. Dissecando essas fontes, fica impossível não reconhecer que monstros raramente surgem do nada. Cada dever de casa em papel pardo, cada registro de navio, cada denúncia de abuso ignorada, conta a história de múltiplas falhas da comunidade. O crime letal é só o galho podre no topo da árvore. As raízes foram cultivadas por um sistema econômico predatório e por um Estado omisso. Isso ressoa muito com um trecho do jornal Knoxville Journal, lá de 45, que o autor do livro resgata de um jeito brilhante. O editorial dizia assim: a moral da história é que crianças, longe de casa, às vezes se perdem e nunca mais encontram o caminho. Eles estavam falando do exílio físico, mas com os relatórios psicológicos em mãos, a frase descreve perfeitamente o exílio emocional. A Beth se distanciou tanto da realidade para não sentir dor, que quando tentou voltar já era uma assassina. É uma síntese excelente. Mas antes da gente encerrar a nossa investigação de hoje, tem um último ponto implícito nessas fontes que eu acho que merece ser questionado. E tem a ver com a nossa própria posição como espectadores. Você diz em relação a como a história chegou até nós com o tal dossiê? Isso. Lembra do tio Ted comprando os papéis na rua? A gente passou o tempo todo aqui dissecando os erros e horrores da Beth e do Carl. A desconexão mental deles com o sofrimento alheio. Mas, pensa bem, qual é o estado de uma sociedade que permite a mercantilização de um assassinato a céu aberto? Pagando ingresso para ver mancha de sangue, né? Pois é. O quão dissociado da realidade está um grupo de pessoas disposto a pagar o valor de um cinema para olhar o carro de um trabalhador morto. É fácil sentar no tribunal da história e julgar a frieza de uma garota de 18 anos brincando de gangster. Mas a gente precisa olhar para a nossa própria sede de espetáculo. Até que ponto a gente consome a tragédia? Certo? Exatamente. Até que ponto o fascínio coletivo por conteúdos criminais não incentiva a mesma barbárie que a gente condena depois? Deixo esse questionamento para reflexão individual de quem acompanha a gente.